Entre os anos 2002 e 2003, ocorreram intensos conflitos entre duas organizações paramilitares em Medellín, o Bloco de Buscas e o Cacique Nutibara. Ambos os grupos faziam parte das Autodefesas Unidas da Colômbia, a AUC, liderada por Carlos Castano. O objetivo principal desses conflitos era eliminar membros chaves do outro grupo, incluindo o filho de Berna, que ocupava uma posição significativa no Bloco de Buscas. Esses embates foram animalescos e tiveram um grande impacto em diversos bairros da cidade. Sob os pseudônimos de Dom Berna e Adolf Bach, Diego Fernando Murilo Bejarano tornou-se um reconhecido contrabandista de entorpecentes e paraco colombiano. Hoje eu narrarei a história de Diego Fernando Murilo Bejarano. Saudações, guerreiros e guerreiras, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Bom, como eu falei na intro, hoje eu vou falar um pouco a respeito do Dom Berna. Ele que foi um grande capo de capos, após a queda do Pablo, de Cali e também parte da organização do norte do Vale, E ele aproveitou e ascendeu muito na hierarquia do contrabando durante a queda de diversos membros dessas organizações e de outras organizações também, além de ter sido um importante paraco ligado à AUC. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já solta o dedo no like. Se você não é inscrito, já se inscreve e ativa o sino. E também, considere se tornar membro e deixar um valeuzinho aí, que a partir de R$2 você já ajuda muita gente aqui no canal. Eu conto muito com o apoio de vocês. E é isso aí, família! Bora pro vídeo! Nascido em 23 de fevereiro de 1961, em Tuluá, Colômbia, parte de sua vida se desenrolou na cidade de Medellín, onde Berna se desenvolveu em atividades do submundo desde cedo, iniciando sua trajetória delitiva como membro da Organização do Exército Popular de Libertação, a EPL. Posteriormente, logo ele abandonou as fileiras para se juntar à temida Organização de Medellín, que era até então liderada pelo famoso contrabandista Dom Pablo. Dentro dessa organização, Berna ascendeu rapidamente, tornando-se o chefe do grupo de sicários conhecido como La Terraza, que operava a serviço da organização, com o objetivo de consolidar seu poder e controlar o submundo organizado em Medellín. Berna colaborou com outros grupos do submundo da cidade para formar a Oficina de Envigado, uma associação do submundo que controlava grande parte do contrabando de entorpecentes e outras atividades ilícitas na região. Como líder da oficina, Dom Berna exerceu um domínio implacável, ganhando uma reputação voraz e impiedosa. Posteriormente, o contrabandista decidiu unir-se às Autodefesas Unidas da Colômbia, a AUC, um grupo paramilitar que supostamente combatia a guerrilha e o contrabando, porém na realidade era totalmente oposto. Eles contrabandeavam e ainda atacavam moradores campesinos. Com sua experiência e conhecimento no submundo, Berna tornou-se um dos porta-vozes mais destacados da AUC, promovendo suas atividades e defendendo suas ações violentas. Conhecido pelo pseudônimo de Dom Berna, cujo nome real é Diego Fernando Murilo Bejarano, ele é um ex-chefe paramilitar colombiano que esteve vinculado à AUC por muitos anos. Esse grupo paraco realizou uma série de ações animalescas na Colômbia durante o conflito armado interno que durou várias décadas. No processo de paz liderado pelas AUC com o governo colombiano, Dom Berna concordou em desmobilizar-se e se submeter à justiça em 2006. No entanto, posteriormente, foram encontrados indícios de que ele continuava cometendo delitos a partir da prisão, o que resultou na transferência da prisão de Itagüí para a prisão de Cumbita, localizada no departamento de Boyacá. Em 2008, o governo colombiano decidiu extraditar Dom Berna para os Estados Unidos, onde foi acusado de diversos delitos, incluindo execuções e o contrabando de entorpecentes. Ele foi condenado a uma longa pena de prisão e espera-se que sua sentença termine em 2040. Antes de se vincular à AUC, sabemos que Dom Berna esteve envolvido com o Exército Popular de Libertação, o EPL, um grupo paramilitar colombiano do final da década de 1970. Além disso, atribui-se a ele a participação no extermínio de um grupo dissidente dessa guerrilha, conhecido como a Estrela Roja. A história de Dom Berna é apenas um exemplo da complexidade e animalidade que tem caracterizado o conflito armado na Colômbia. Sua desmobilização e subsequente extradição destacam os esforços do governo para desmantelar grupos armados ilegais e realizar processos de paz.
embora também evidenciem os desafios para alcançar uma verdadeira paz duradoura no país. Na década de 1970 e 1980, a organização de Medellín, liderada pelo infame Dom Pablo, dominava o negócio do contrabando no país. Dentro da organização, haviam vários parceiros e colaboradores, incluindo Fernando Galeano, um importante capo e sócio de Pablo. Ele controlava a região de Itagüí e coordenava o envio e distribuição de entorpecentes local e internacional. No entanto, a relação entre Pablo e Fernando se deteriorou, e o El Patrón ordenou a queda de seu sócio em julho de 1992, enquanto Galeano o visitava na prisão de La Catedral. Neste momento, Berna, conhecido como Bernardo Garcia, não compareceu ao encontro, pois estava acompanhando a irmã de Galeano. Esse evento marcou o início de uma disputa entre Pablo e seus amigos, que agora se tornariam seus maiores inimigos, e criariam a organização conhecida como Pepes. Perseguidos por Dom Pablo, Berna tornou-se um dos líderes dos Pepes e encarregou-se de perseguir e eliminar os aliados de Pablo. Berna também colaborou estreitamente com a polícia e a DEA para a captura de Pablo. Seu conhecimento e experiência no mundo do contrabando foram fundamentais para o sucesso dessa missão. Finalmente, em dezembro de 1993, Pablo foi abatido pela polícia em Medellín. Porém, ainda há indícios que ele mesmo tenha se finalizado. Mas bem, após a queda de Pablo, Berna continuou envolvido no mundo do contrabando e tornou-se um dos líderes da organização de Envigado, uma organização mafiosa que surgiu após a queda de Medellín. Dom Berna, cujo nome real é Diego Murilo, tornou-se um dos capos mais importantes de Medellín após a queda de Pablo em dezembro de 1993. Durante esse período, a força bélica de sua organização era a gangue conhecida como La Terraza, liderada por ele mesmo, Berna. Rapidamente, ele assumiu o controle do contrabando na cidade e expandiu seu império do submundo. Além de estar envolvido no contrabando de entorpecentes, Berna também foi acusado de cometer delitos federais de lavagem de dinheiro em colaboração com outras organizações. As autoridades estadunidenses apresentaram acusações contra ele por esses delitos em 17 de dezembro de 1997. Após ser extraditado para os Estados Unidos, Dom Berna admitiu essas acusações perante um juiz, confirmando sua participação em atividades ilegais. Berna enfrentou um longo processo legal nos Estados Unidos e foi finalmente condenado por seus crimes em junho de 2008. Ele confessou-se culpado no Tribunal Distrital do Sul de Nova York de conspirar para importar quantidades de várias toneladas de coca para os Estados Unidos e foi condenado a 31 anos de prisão. A figura de Dom Berna e sua gangue, La Terraza, deixaram uma marca significativa na história criminal de Medellín. Sua ascensão ao poder após a queda de Pablo demonstrou a contínua existência e força do contrabando na região, assim como sua capacidade de se adaptar e manter o controle no negócio ilegal. O contrabando e o paramilitarismo é um problema que tem afetado gravemente a Colômbia por décadas, combinando atividades relacionadas ao contrabando e paramilitarismo, fenômenos que se alimentam mutuamente. No caso específico das AUC, um dos grupos paramilitares mais poderosos do país, a Procuradoria indicou que seu líder, o Sr. Murilo, conhecido como Dom Berna, era responsável por dirigir as atividades do contrabando dessa organização, conforme informações fornecidas pelo governo dos Estados Unidos. Dom Berna estava no comando de todas as operações de contrabando de pó branco. Ele usava isso como uma de suas operações financeiras relacionadas ao contrabando. De acordo com as evidências apresentadas, estabeleceu-se que Dom Berna recebia honorários por cada carregamento de contrabando que passava pelas áreas que ele controlava e que era exportado para os Estados Unidos. Isso implica que o narcoparamilitarismo não se baseia apenas no contrabando de entorpecentes, mas também na proteção e controle das rotas de transporte usadas para o contrabando. No entanto, Dom Berna conseguiu impor seu domínio na zona nordeste de Medellín e estabeleceu uma ampla rede de controle e poder. Ele criou o bloco Cacique Nutibara sob sua liderança, dedicando-se a atividades do submundo como contrabando, extorsão e execuções por encomenda. À medida que Berna acumulava poder e riqueza, os confrontos com outros grupos do submundo se intensificaram. A extradição de Berna foi um marco na luta contra o contrabando na Colômbia. Sua prisão e subsequente condenação servem como uma mensagem contundente de que mesmo os criminosos mais poderosos e perigosos não estão acima da lei. No entanto,
como sabemos que isso não passa de um teatro e outras pessoas já foram escaladas para assumir, apesar da ausência física de Berna, os arquivos revelam que ele continua exercendo influência na comuna nordeste de Medellín. Como dito anteriormente, entre os anos 2002 e 2003, ocorreram fortes confrontos entre duas organizações paramilitares em Medellín, o Bloco de Buscas e o Cacique Nutibara. Ambos os grupos faziam parte das Autodefesas Unidas da Colômbia, lideradas por Carlos Castano, cujo objetivo principal desses confrontos era aniquilar membros chaves do outro grupo, incluindo, como dito antes, o filho de Berna, que tinha uma posição muito relevante dentro da organização de seu pai. Esses confrontos bélicos causaram um grande impacto em vários bairros da cidade e finalmente a disputa foi concluída com a vitória política e militar do Bloco Cacique Nutibara. O aniquilamento do Bloco de Buscas como resultado dessa vitória fez com que o Bloco Cacique Nutibara absorvesse outros grupos armados que operavam na região ao longo do ano de 2004. Tanto Carlos Castano, líder das AUC, quanto o líder do Bloco de Buscas conhecido como Alias Duplo Zero, foram dados de baixa. No caso de Dom Berna e dos líderes paramilitares extraditados, a alegação foi que não atenderam aos requisitos estabelecidos pela Lei de Justiça e Paz, que buscava dar a esses indivíduos a oportunidade de colaborar com a justiça e reparar as vítimas como parte de um processo de desmobilização. Um ponto importante é que, segundo o governo colombiano, a falta de colaboração e sinceridade em declarar a verdade de seus atos e reparar as vítimas justificam a extradição de Berna para os Estados Unidos. Em relação à duração de suas penas, estima-se que ele não tenha direito a nenhuma redução de sentença, embora isso dependa do processo judicial nos Estados Unidos e da gravidade das acusações imputadas. Vale ressaltar que o ato de ser extraditado não significa necessariamente uma condenação, pois ele teve que ser julgado e condenado no país, seguindo os processos legais. Por fim, neste caso, a extradição para terras estadunidenses foi uma ferramenta usada por muitos países como forma de cooperação para combater o crime transnacional e garantir que os criminosos enfrentem a justiça. Na decisão de Dom Berna e dos líderes paramilitares extraditados, buscava-se assegurar que cumprissem suas penas de maneira efetiva e não pudessem evitar a justiça na Colômbia. Por fim, a extradição continua sendo um tema polêmico e gera debates sobre a eficácia e a justiça desse processo. Bom galera, esse foi mais um vídeo daqui do canal. O que vocês acham da vida do Dom Berna? Ele soube aproveitar muito bem os espaços que foram se abrindo, né? E ele foi preenchendo essas lacunas que eram deixadas pelos outros capos e outras organizações com seus homens de confiança, para que assim conseguisse montar seu grande império. Porém, no final das contas, tudo foi pro saco, né galera? E ele só vai sair de lá depois de 2040. Quem sabe se vai estar vivo até lá, né? Enfim, deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E se vocês ficaram comigo até agora, galera, eu peço mais uma vez que vocês deixem seu like, porque se vocês ficaram comigo até agora é que o conteúdo foi muito bom. Então, eu mereço o like de vocês. E também peço para vocês que não são inscritos, se inscreverem no canal e ativarem o sino para ficarem por dentro de todo o nosso conteúdo. Não esquece também de deixar um valeuzinho, que a partir de R$2 você já contribui com o canal, e considerar se tornar membro, porque essa é uma parte fundamental para que o nosso trabalho continue sendo feito. Eu conto muito com o apoio de todos vocês, e é isso aí família, até a próxima! Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!